Paulo Pelaipe, para você, o que é pífio? Bom dia, Mauro. Para mim, o que é pífio é ver clubes da grandeza do Cruzeiro, do Vasco da Gama, do Botafogo, do Curitiba, na Série B do futebol brasileiro, por administrações equivocadas. E o que não é patético? Para mim, o que não é patético é a qualidade do futebol brasileiro, os novos atletas que estão surgindo, mas e que nós vamos ter aí uma geração novamente importante aí no futebol mundial. Patrocínio Amstel. Esse é o Dividida no All Sport e o entrevistado da vez é Paulo Pelaipe, que é um profissional já com larga experiência no futebol. Paulo Pelaipe hoje é diretor executivo de futebol do Botafogo SA. Botafogo é um clube empresa, o clube de Ribeirão Preto, tradicional clube do interior paulista. Paulo, obrigado por conversar conosco. Para começar, explica para a gente como é que funciona essa situação do Botafogo Futebol Clube, Botafogo SA, como é que é o seu trabalho, como é que funciona um clube que é uma associação, né, um clube tradicional, formado de maneira convencional, digamos assim, e que segue esse caminho, passando a ter uma SA que faz a gestão ali do futebol e tudo mais. Ô, Mauro, é um prazer muito grande, agradeço o convite. O Botafogo vai completar o futebol clube, como nós chamamos aqui o BFC, no dia 12 de outubro, completa 103 anos, então é um clube centenário. Mas desde 2018, o Botafogo, o seu futebol vem sendo administrado de forma separada do clube. Tá? Então, foi feito um contrato e o clube tá sendo preparado, né? E está caminhando, e é uma SA no futebol. Nesse período, o clube construiu aí o investidor construiu 32 camarotes, fez uma melhoria em 10 mil cadeiras já no clube, investimentos na equipe, investimento na marca, e está preparado. E nós estamos trabalhando, né? Nós temos aqui um presidente, que é o Adalberto Batista, nós temos um CEO, que é o Bruno Pessotti, e temos um administrativo e financeiro, o Ferdinando, e eu cuidando do departamento de futebol. Então, nós estamos fazendo essa estrutura, cuidando de categoria de base, cuidando da equipe profissional. Hoje nós estamos na Série C do Campeonato Brasileiro, até jogamos ontem contra o Criciúma aqui, tivemos uma vitória de 3-1, importante para nós. E o sonho da SA é que nos próximos 4 anos a equipe esteja novamente entre os grandes do futebol brasileiro. Estamos caminhando com os pés no chão, uma estrutura enxuta, o clube paga religiosamente em dia seus profissionais, funcionários, atletas, todo quinto dia útil do mês. Então, realmente, Mauro, é uma força, né? E essa parceria fez muito bem para o Botafogo, fez muito bem para a cidade, e pode ter certeza que, no futuro muito próximo, a cidade de Ribeirão Preto vai estar novamente no mapa do futebol brasileiro. Certo. Paulo, você tem aí a experiência com passagem em vários clubes. Nos últimos anos você teve no Vasco, no Coritiba, mas você trabalhou um bom tempo no Grêmio, conhece como pouca gente conhece o Grêmio. E o 23 anos. E o mesmo pode ser falado do Flamengo, embora não tenha sido tanto tempo. Foram 2 passagens importantes no Flamengo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência no Grêmio e no Flamengo, né? O que você já fez nos 2 clubes, para que eu quero depois fazer perguntas específicas sobre o Grêmio e o Flamengo, que vivem hoje momentos importantes com a volta de um treinador histórico do Grêmio e a estreia agora, né, a chegada de um novo treinador no Flamengo, mas que é um ídolo histórico do clube, que é o Renato.
No Grêmio, eu iniciei em dezembro de 79, trabalhando nas categorias de base, que naquele período incorporava lá o futebol de salão. Meu primeiro cargo no Grêmio foi ser diretor de futebol de salão. Depois eu trabalhei em todos os departamentos da base, escolinha, infantil, juvenil, infanto-juvenil, porque naquela época, hoje é juniores, né? Juvenil e juniores, mas naquela época era infantil, infanto-juvenil, juvenil, e trabalhei como dirigente não remunerado até 2007 no Grêmio. Depois eu saí do Grêmio para atender um convite do presidente Lúcio Bonfim, do Fortaleza Futebol Clube, e aí eu iniciei a minha carreira como dirigente remunerado a partir de 2008, né? Então, no Grêmio, assim, o meu maior desafio como dirigente foi assumir em 2004, o Grêmio na Série B, caiu para a Série B do futebol brasileiro, montamos uma estrutura, uma equipe, uma comissão técnica, e fizemos um projeto de trabalho e saímos daquele dezembro de 2004 na Série B, chegando em 2007 numa final de Libertadores contra o Boca. Realmente foi um trabalho ali importante. O Grêmio não conseguiu ser campeão da América naquele momento, porque o Boca era uma equipe muito mais qualificada e muito superior à equipe do Grêmio naquele instante. Depois, passei por outros clubes, né? Conforme você falou, passei por Criciúma, por Curitiba, pelo Vasco, mas aí em dezembro de 2012, eu aceitei o desafio de ir para o Flamengo, no início da administração do presidente Bandeira de Mello, e o vice de futebol do Flamengo, o Valim Vasconcelos, com quem eu tive o privilégio aí de trabalhar, uma figura extraordinária, um grande dirigente, um grande flamenguista. Depois, retornei, isso aí em 2013 e 2014. Foi um trabalho árduo, um trabalho desgastante, né? Porque pegamos uma equipe que tinha uma folha salarial muito alta, com vários jogadores de prestígio no clube, de prestígio no futebol brasileiro e no futebol internacional. Tivemos que abrir mão em função de uma filosofia de um trabalho, né? E reduzimos aí a folha em praticamente a 30%, 35% da folha que nós assumimos no Flamengo no dia 2 de janeiro de 2013. Tivemos a felicidade de, naquele ano, conseguir ganhar a Copa do Brasil, em 2013. Primeiro ano em que os clubes que jogavam a Libertadores também vieram a disputar a Copa do Brasil, porque, como todos sabem, você sabe, nós tivemos um período em que os clubes que participavam da Copa Libertadores da América não disputavam a Copa do Brasil. A Copa do Brasil era disputada só pelos clubes que não se classificavam. Esses clubes que se classificavam para a Libertadores não faziam parte da Copa do Brasil. E, em 2013, ela foi alongada e todos os clubes que jogaram a Copa do Brasil entraram na quarta fase. E depois eu tive a honra, o privilégio de ser convidado pelo Marcos Braz e pelo presidente Landim, e pude chegar ao Flamengo numa outra situação, num outro estágio, um clube com o seu centro de treinamento, né, praticamente concluído, com alguns detalhes ali para o término. E iniciamos um ano de uma forma difícil, dura. Nunca mais a gente vai esquecer aquele 8 de fevereiro, realmente não vai sair da minha memória. Cheguei no ninho
no início da manhã, no início do episódio triste, doloroso para todos, né? Foi lá o incêndio que vitimou aqueles meninos que estavam lá no sítio. Aquilo ali realmente foi uma coisa muito dura para nós, né? E depois tivemos a felicidade de, no final do ano, conseguir 2 títulos importantes, sendo um depois de 38 anos que o Flamengo não ganhava uma Libertadores da América. Conseguimos novamente colocar o Flamengo no cenário sul-americano e fomos disputar o Mundial em Doha. Ô Paulo, queria falar um pouquinho do Grêmio, né? Grêmio com o Felipão. O que dá para imaginar, né? O Felipão tem uma proposta de jogo que é muito diferente daquilo que o Grêmio vinha apresentando, né? O Grêmio virou um time de mais posse de bola, um jogo mais trabalhado, o Felipão é um futebol mais de força, ligação direta. O que você está imaginando do Grêmio com o Felipão, você que conhece tão bem? O Grêmio começou a mudar a sua forma de jogar com o Roger Machado. Não sei se você concorda comigo. Sim, concordo. O Roger deu uma outra estrutura, deu como a gente diz na gíria, deu uma outra cara para o time, né? Com posse de bola. O Grêmio sempre foi muito pragmático, o Grêmio sempre era uma equipe de força, de marcação, de luta, muito intensa pelo espaço do campo, pela bola, e o Roger veio e mudou aquela forma de jogar. Com a chegada do Renato Portaluppi, o Renato deu sequência àquele trabalho do Roger e melhorou ainda mais, levando o Grêmio para ser novamente, depois de 2001, que o Grêmio foi o último título que o Grêmio teve, foi quando foi campeão da Copa do Brasil contra o Corinthians, né? E só fazendo um parênteses, tive o privilégio de ser, naquele momento, eu era diretor de futebol do Grêmio, em 2001, e então mudou, o Renato deu essa qualidade, o Grêmio foi campeão da América, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, mas o Grêmio, nos últimos 2 anos, ele vem sofrendo em função que alguns jogadores importantes do Grêmio, por lesão, pela chegada da idade, porque ninguém é eterno, né, Mauro? E o Grêmio começou a baixar a sua produção. E vejo, assim, o Grêmio, nesse momento, buscando um treinador para dar novamente salvar o Grêmio de uma situação inusitada, né? Porque qualquer um de nós que fizéssemos qualquer prognóstico no início dessa competição do Campeonato Brasileiro, não poderíamos dizer que nós estamos indo para a 10ª rodada, né, Mauro? E o Grêmio tem 2 pontos ganhos, 3 pontos agora com empate no Grenal. O Grêmio tem 2 jogos atrasados, mas são 2 jogos difíceis, um em casa contra o Flamengo e outro contra o Cuiabá, e vem crescendo agora na mão do Jorginho, que assumiu, vem de 2 empates, um empate contra o Bragantino em Bragança Paulista, e depois empatou com 10 homens, aí jogando quase que 60% da partida com 10 homens, no último, contra o Bahia, no último final de semana. Então, são 2 jogos difíceis que o Grêmio vai ter. Mas o Grêmio está num momento de instabilidade, está no momento de um processo, né, de uma reformulação, e tem uma expectativa muito grande. O Filipão foi campeão da América pelo Grêmio, campeão brasileiro, né? Ganhou vários títulos pelo Grêmio, e o torcedor do Grêmio agora vê o Filipão como uma tábua de salvação depois do fracasso, infelizmente, lá do Thiago Nunes, que infelizmente não fez um trabalho dentro daquilo que era esperado e desejado pela diretoria do Grêmio. E o Filipão veio meio goela abaixo, entendeu? Porque todos nós sabemos assim
da maneira que o Filipão saiu do Grêmio, com rusgas, com o presidente, trocaram alfinetadas, entendeu? Né? Para lá, para cá, mas o Grêmio teve que se render a um profissional que conhece o Grêmio, a um profissional que tem uma identidade, apesar de ter trabalhado, ganho título no Palmeiras, em outros clubes, é um torcedor, confesso, do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E Renato no Flamengo? Você que passou pelo Flamengo recentemente, sabe bem o que o Renato vai encontrar. Quais são as dificuldades que você imagina maiores que ele vai ter no Flamengo e as facilidades que eventualmente ele pode encontrar também? Ele vai encontrar as facilidades, ele vai encontrar um grupo de profissionais que são corretos, que são sérios, que são jogadores, entendeu? E ele vai resgatar, né? Porque o Renato é uma pessoa muito carismática, é uma pessoa que administra bem o vestiário, ele consegue incutir nos jogadores, né, as suas orientações, e o Flamengo tem um plantel, na minha opinião, muitíssimo qualificado, né, foi muito bem escolhido, talvez hoje tenha os jogadores, alguns jogadores, né, principalmente da zaga, em função, que eu acredito, da improvisação que o Flamengo fez, de tirar um dos melhores jogadores daquela conquista, que era um operário, né, que o Jorge Jesus, até o pessoal falava muito, né, Mal? Do Arão, no primeiro treino, lá na Gávea, o Jesus toda hora chamava Arão, cuida, Arão, isso. E aí ficou aquela coisa, né? Mas um jogador importante num processo, foi tirado da sua posição original e passado para zagueiro. Quem é zagueiro se sente, não desmoralizado, mas se sente desprestigiado, a palavra melhor me ocorre nesse momento, e isso aí cria uma certa instabilidade. E os jogadores de defesa do Flamengo, de zaga, principalmente a exceção do Rodrigo Caio, né, que é um extra-classe, são jovens, são jogadores que chegaram no Flamengo há pouco tempo, um veio do Atlético Paranaense, o outro veio do Santos, o outro veio emprestado, e os jogadores não estão dando a resposta, porque jogar no Flamengo e a camisa é pesada, a cobrança é forte, a torcida realmente exige. Dirigir o Flamengo, trabalhar como dirigente do Flamengo, como treinador do Flamengo, ou jogar com a camisa do Flamengo, Flamengo é um outro clube diferente de todos, até hoje, onde eu trabalhei, porque realmente é uma carga, uma cobrança, e o torcedor realmente cobra. E tem uma política muito forte, né, que você sabe, você conhece melhor do que eu, você é muito mais qualificado nesse processo, mas a política, a vaidade de alguns dirigentes no Flamengo chega à raia do absurdo. Eu acho que o Renato tem tudo para fazer um grande trabalho no Flamengo. Você falou de um detalhe que eu acho que é interessante. O Renato ele costuma, né? Ele nem sempre consegue, né? Mas ele tenta sempre recuperar jogadores em baixa, né? Jogadores que ele pedia para o Grêmio, outros que estavam lá já no elenco e tudo mais. Às vezes ele pedia, o Mauro, às vezes ele pedia jogadores assim embaixo, porque até o Grêmio tinha não tinha números, não tinha valores, às vezes, para fazer uma contratação, para contratar um jogador mais efetivo, e ele ia dentro da realidade, apesar de que o Grêmio, nos últimos anos, gastou bem, gastou bastante. Então, eu queria te perguntar, esses jogadores como os zagueiros, por exemplo, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Bruno Viana, aí você tem Vitinho, Michael, são muito perseguidos pelos torcedores, por parte da torcida, né? Você acredita que o Renato consiga recuperar alguns deles, no sentido de fazer com que eles possam jogar e conquistem um certo respeito do torcedor? Até porque, no caso do Flamengo, né, em geral, grande parte da torcida estabelece um paralelo que é quase covarde com os jogadores atuais,
que é colocar tudo no patamar 2019. 2019 Não acabou. pode, acabou. Mais. Foi então, se você um quiser ano atípico, né, Mauro? A não ser que você tivesse uma continuidade de um trabalho que foi abortado quando o português, não só o português, os portugueses foram embora, né? Porque era uma equipe com o Jorge Jesus, todos foram embora. Então, o Flamengo voltou, não digo a estaca zero, mas voltou quase a isso, para recomeçar. Voltou ao status quo antigo. Sim, exato. Ou seja, é outra porque realidade. Realmente, eu digo assim para você, Mauro, eu tive o privilégio de trabalhar o dia a dia com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus não tinha dia, não tinha hora. Era 1h30 da manhã, 2h da manhã. Ele me ligava porque ele estava preparando o treinamento do dia seguinte, algumas horas depois, e pedia: olha, eu preciso um lateral da base, preciso um atacante, ver amanhã para tal horário, isso e aquilo. Então, eu fazia pergunta no planejamento, ligava, tinha que estar realmente. Ele era uma pessoa que estava ligado via, não sei, uma vez eu até brinquei com ele, eu disse: mister, o senhor não dorme? Porque, porra, o senhor está... Né? Ele disse: não, estou cuidando do trabalho, vou dormir depois que eu montar todo... Então, realmente foi uma mudança de mentalidade que nós tivemos, entendeu? Com esse profissional. Todos nós, o Flamengo, nós que estávamos no Flamengo, aprendemos coisas, nós tínhamos uma forma de trabalhar, e ele algumas coisas a gente ajudava ele, que olha, aqui no Brasil é assim, explicava, ele entendia, né? Outras ele colocava as ideias dele. O grupo de jogadores comprou aquela ideia, né, do Jorge Jesus, e realmente foi uma situação. Então, torcedor do Flamengo a gente diz assim, é até um crime querer comparar o Flamengo de agora com o Flamengo de 2019. O Flamengo de 2019 teve um detalhe importantíssimo. O Flamengo fez 8 contratações e as 8 contratações deram certo. Todos os jogadores corresponderam. Jogadores que eram desconhecidos, como o Pablo Mari, outros jogadores que não eram valorizados nos seus clubes. O Rodrigo Caio foi no São Paulo, era considerado jogador de condomínio, né? Dito por diretor, por conselheiro, entendeu? No Flamengo foi um sucesso, é um sucesso. Acabou na seleção brasileira. O Gerson, o Jesus queria ele para jogar numa posição, né? E foram recuperados jogadores, por exemplo, que a torcida já estava um pouco... pegava no pé, como você disse, que a torcida do Flamengo pega no pé mesmo. Mas o próprio Arão, que a torcida não via com bons olhos, foi um jogador recuperado. Então, eu digo assim para você, eu acredito que o Renato tenha condições de recuperar. Por exemplo, o Léo Pereira não desaprendeu a jogar, o zagueiro vigoroso, um zagueiro importante no Atlético Paranaense. Em 2019, o menino, o Gustavo Henrique, no Santos, titular absoluto do Santos, com o Sampaoli, naquela campanha do Santos, não só defendendo, também muito bom na bola aérea ofensiva. Eu acredito que esses 2 jogadores o Renato pode recuperar dando confiança a eles. Agora, é difícil, né, o Mauro? Você é da posição, e aí vem um treinador e improvisa um volante na tua posição. Qual é a segurança que tu tem de jogar quando o treinador que está no teu comando não te dá confiança? Não, e eu acredito que o Renato tem todas as condições de reabilitar alguns jogadores aí que fizeram bons campeonatos nos seus clubes e que chegaram agora no Flamengo e não estão dando aquela resposta que o torcedor espera. Agora, Paulo, a gente sabe que dentro da diretoria do Flamengo, dentro do clube, havia muita resistência ao nome do Renato. Até recapitulando, em 2018, até antes da sua volta, né, antes da eleição, os 2 candidatos à presidência da situação, que era o Lomba, e o da oposição, que era o Landim,
As duas chapas tentaram acertar com o Renato para 2019, ele renovou com o Grêmio, acertou lá com o presidente Romildo Bolzan, e aí o Flamengo contratou Abel Braga, né? Foi contratado até antes do Marcos Braz virar vice-futebol. Foi uma contratação acertada lá atrás. E depois do Abel, que pediu demissão, sempre bom lembrar, não foi demitido, ele pediu demissão, né? Aí assumiu depois de algumas semanas o Jorge Jesus, e o resto da história a gente conhece. Mas quando houve em 2019 a semifinal, especialmente aquela semifinal da Libertadores, o Renato, que já tinha sido adversário do Flamengo, né? Perdendo uma final de Brasileiro pelo Botafogo em 92, mas ganhando o título carioca de 95 pelo Fluminense com o famoso gol de barriga, e já tinha rivalizado como atleta, ele ali acho que assumiu... O Ailton diz até hoje que o gol foi dele, né, Mauro? O gol foi dele, é verdade. Mas é uma posição antagônica aí com relação ao clube, porque ele virou meio que um rival em alguns momentos, especialmente em 2019, porque ele provocou o Jesus, disse que nunca ganhou nada fora de Portugal, não sei o quê, e o que aconteceu em campo, isso é muito claro, isso não é nem uma opinião, acho que é uma constatação. Os 2 jogos da Libertadores foi um massacre, tanto em Porto Alegre quanto no... Sim. Só não foi um massacre no placar. Nós tivemos 3 gols anulados lá, sendo que um até que a Conmebol colocou era torta. Sim. Foram 3 gols anulados com intervenção do VAR e que gerou muita polêmica, porque era um VAR bem confuso, mas, independentemente dos gols, especialmente no primeiro tempo em Porto Alegre, o Grêmio, que era um time que gostava de ter a bola e se impunha com a bola, ele não teve a bola. O Grêmio viu o Flamengo jogar, o estádio, que geralmente pulsa, ficou até mais em silêncio, porque o torcedor viu o Grêmio ser dominado completamente. E o jogo de volta aí foi um atropelamento, não só no placar, mas nas estratégias do jogo, né? Como o Jesus tirou proveito da marcação individual por perseguição que o Renato adota, espalhando os zagueiros do Grêmio na área e abrindo clarões onde entrava Pablo Mari e Rodrigo Caio, os 2 fizeram gols. Enfim, foi um negócio assim, assustador. E ali surgiu o outro patamar na prática, né? Popularizado pelo Bruno Henrique. Foi ali que se viu. Ali o Flamengo percebeu, a diretoria do Flamengo, todo mundo percebeu, até a diretoria percebeu, vem cá, com esse português, a gente está num outro nível. Nós queríamos aquele outro técnico do adversário, no caso que era o Renato, no Grêmio, mas a gente achou um cara muito melhor. E aí passou a haver uma resistência maior, técnica e também pelas provocações. Você acha que isso pode atrapalhar o Renato num momento de turbulência, que é óbvio que cedo ou tarde vai acontecer? Ele pode até começar bem, mas tem uma hora que perde um jogo, outro. Como é que você vê essa situação? Você que conhece bem o Renato e conhece bem o ambiente do Flamengo, sua diretoria, que é uma diretoria também muito fragmentada, né? O governo do Landim é um governo de coalizão. Várias chapas, várias alas políticas, melhor dizendo, compuseram a chapa dele para ele se tornar presidente. Então, você tem ali muita gente que se mete, dá cornetada e fala. Você acha que isso pode atrapalhar o Renato no momento de um ou outro resultado negativo? Muita gente se mete, dá cornetada, mas o presidente é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa assim que sabe comandar o clube. Eu tive o privilégio lá de ficar 1 ano e o presidente realmente, com ele, já tinha trabalhado 2 anos lá atrás, em 13 e 14, ele era vice-presidente de planejamento lá em 2013 e 14, né? Porque acredito que 70% da atual diretoria, agora do presidente Landim, trabalhou lá em 2013, 2014. Mas eu digo o seguinte, a prova está que o Marcos Braz vai completar 3 anos como vice de futebol, e não é fácil uma pessoa ficar 3 anos no cargo no Flamengo, né, Mauro? Entendeu? E tem uma Libertadores da América, 2 brasileiros, né, 2 cariocas. Não dá, carioca é até covardia falar que o Flamengo é campeão carioca em o desnível. A diferença hoje do Flamengo, infelizmente, para os outros 3 adversários do Rio de Janeiro, né, Botafogo, Vasco e Fluminense, é muito forte. Então, por isso é que deu a crise da troca do treinador, que acredito eu que o Rogério Ceni caiu no Flamengo, não foi com a derrota para o Atlético, caiu aqui em São Paulo, quando no estádio do Corinthians perdeu para o Fluminense no final do jogo. Então, eu acho assim, que se o Renato, a torcida gosta do Renato, evidentemente que a gente viu pelas redes sociais que não é aquela unanimidade que era
de alguns anos atrás. Apareceram agora algumas resistências, mas o Renato tem sabedoria suficiente para superar essa situação. Agora, o resultado de campo vai ser fundamental, né? Nesse momento. Eu acho que o Flamengo, pela chave que pegou na Libertadores da América, é fortíssimo candidato aí à final, pela chave que tem, não desfazendo. Eu acho que do Internacional ou do Olímpia, mas acho que o adversário mais difícil para o Flamengo para conseguir atingir seu objetivo de ir à final de uma nova Libertadores para tentar o tricampeonato é o adversário argentino, Defensa e Justiça, que é muito bem treinado. É uma equipe simples, uma equipe que não tem grandes investimentos, mas tem um treinador de muita capacidade e que tira o máximo dos seus atletas. Então, o Flamengo tem que ter muito respeito e muito cuidado com esse adversário que vai enfrentar agora, que é o Defensa e Justiça. Ô, Paulo, eu queria voltar ao Grêmio, depois a gente retorna a falar do Flamengo. A volta do Scolari ao Grêmio, na sua opinião, foi o quê? Falta de opção, desespero, porque é curioso você ver o Scolari voltando, lembrando que na última passagem, que foi anterior ao Roger assumir o time e até mudar a forma de jogar, como você lembrou no começo da nossa entrevista, chegou até o momento que o Scolari largou o jogo, acho que foi contra o Veranópolis, no meio do jogo ele foi embora. Ele estava insatisfeito. Aos 40 minutos, né? 30 e poucos embora. Minutos, né? Isso, lá foi pro vestiário. Lá, e aí foi embora para o vestiário. O Murtosa ficou lá olhando, ninguém entendeu nada, se aborreceu. E aquilo desgastou muito, né? Porque tinha garotos em campo. E ele chegou no Grêmio na época até com esse propósito, né? De usar a base, tentar uma reformulação. E ele lançou o Arthur, lançou o volante, né? Que foi vendido, o Cebolinha. Então, ele fez alguns lançamentos de alguns jovens, né? Mas eu acredito que o Grêmio contratou o Filipão, na minha opinião, pelo passado que ele tem no clube. O Grêmio não contratou o Filipão com a convicção do seu presidente. Porque se tivesse convicção que era o Filipão, o presidente, a gente conversa com o pessoal de futebol, conversa com os conselheiros, conversa com pessoas das mais variadas facções no clube, que a gente tem relação, que tem amizade, o presidente deve ser convencido pelo vice-presidente de futebol. Eles vão chegar e dizer, você for, como jornalista, for perguntar, ele vai dizer que não é verdade isso. Mas a gente sabe que muita coisa. A gente conhece os bastidores, você conhece os bastidores, você conhece o mundo da bola. E o presidente teve que ser convencido, porque senão o Filipão tinha acontecido com o Filipão que aconteceu com o Renato no Flamengo. O Rogério Ceni saiu na madrugada, foi anunciado lá às 2h45, 2h30, a hora que, na madrugada de sábado, e à tarde o Renato estava sendo anunciado. Por quê? Porque o Flamengo, o Marcos Braz, o presidente Landim, tinham convicção que o Renato, nesse momento, era a melhor alternativa, uma alternativa próxima. O Renato estava no Rio de Janeiro, estava desempregado e foi contratado. O Filipão, não. O Grêmio colocou um interino, treinador ainda inexperiente, né, que não estava preparado. Nós vimos lá o que aconteceu, se o Palmeiras mantivesse o ritmo que imprimiu no primeiro tempo, só no primeiro tempo, se não fosse o Breno, ali com duas, três grandes defesas, o Grêmio teria saído por uma escalação improvisada. O Grêmio jogou no primeiro tempo com 2 laterais, no segundo tempo direitos, no segundo tempo jogou sem nenhum lateral. Então, um treinador completamente inexperiente, né, despreparado ainda para assumir uma equipe de futebol profissional. E aí se o Grêmio tivesse a convicção, o Grêmio teria o Thiago saiu no domingo, depois do jogo o Grêmio errou, Mauro, na minha opinião, essa é a minha opinião. O Grêmio já errou depois do jogo do Juventude, quando expôs o Thiago de forma assim
vexatória, dizendo que se ele não ganhasse o jogo contra o Atlético Goianiense, iria sair. Ali, naquele dia, quando o vice-presidente de futebol do Grêmio disse isso, e depois o presidente veio e corroborou ainda as palavras do vice, o treinador estava fora. Na primeira derrota que ele tivesse, se ele não perdesse para o Atlético Goianiense, se ele perdesse para o Flamengo, se ele perdesse o Grenal, ou se perdesse agora para o LDU hoje, ou perdesse para o Fluminense no próximo sábado, no Rio, ele estava com a faca no pescoço, ele estava, na minha opinião, estou te dando a minha opinião, pode concordar ou não concordar, mas ali foi um erro de avaliação. E se o Grêmio quisesse o Filipão, na segunda-feira, antes do jogo contra o Palmeiras, teria assumido, e não teria assumido só na sexta, na véspera do Grenal. Essa é a minha opinião. Então, acho que o presidente do Grêmio foi convencido pelos seus pares para aceitar a volta do Filipão. Essa é a minha opinião. Agora, Paulo, e a mudança da forma de jogar, né? A proposta de jogo do Grêmio com o Felipão, certamente, ela tende a ser diferente daquilo que era com o Roger e, na maioria das vezes, com o Renato, embora o Renato tenha montado um Grêmio mais defensivo, num jogo mais reativo, várias vezes em 2020, 2021, especialmente nos Grenais contra o Cudê, né? Ele fechava o time e ganhava os Grenais. Mas, em geral, o Grêmio continuava jogando com posse de bola, trabalhando com passe curto, tentando envolver o adversário. O Felipão é um outro estilo bem diferente desse. Você acha que uma mudança da forma de jogar que deve acontecer com o passar das rodadas, ela pode ter algum tipo de impacto? O torcedor do Grêmio ele se acostumou a um outro tipo de jogo? Porque antes o Grêmio não era, historicamente, o time da posse de bola, do jogo mais técnico, era mais a força. O Inter até teve essa característica com o Falcão e companhia nos anos 70. O Grêmio não. O Grêmio imortal, da luta, aquela coisa toda. E mudou para o time técnico. Você acha que essa volta que deve acontecer com o Scolari, ela pode ter dificuldade para o técnico, pelo fato da torcida estar acostumada? Se tiver resultado, não. Se tiver resultado em campo, dentro de campo, se tiver resultado, até porque a torcida, hoje, tenho certeza, com todos os jogadores, até com a chegada do Douglas Costa, né, que chegou, mas é um jogador que ficou muito pouco tempo no Grêmio, muito jovem, foi vendido, né? O maior ídolo que o Grêmio tem hoje é o treinador, o seu torcedor, na minha opinião. Hoje a figura do Filipão, ela é superior a todos que estão dentro do futebol do Grêmio, entendeu? Do presidente passando no vestiário ao roupeiro, a figura que o torcedor tem uma idolatria é o Filipão, entendeu? Pelas conquistas do passado. Agora, se o Grêmio tiver resultado em campo, a torcida vai apoiar, evidentemente. Agora, se não tiver, sabe como é o torcedor. O torcedor está apreensivo, o torcedor está angustiado. O Grêmio é lanterna da competição, apesar de faltar 2 jogos, mas são 2 jogos muito difíceis. Então, eu tenho certeza que o Filipão vai fechar a casinha, Mauro, e vai jogar da maneira que ele sempre jogou nos clubes. Ele não vai mudar o seu jeito de... Não vai ser agora aos 78 anos que o Filipão vai mudar, na minha opinião, a sua maneira de jogar, a sua forma de jogar. Né? Ele evolui aqui, todo mundo evolui, todo mundo cresce, mas aquilo que ele pensa de futebol, ele vai colocar. Eu não falei com ele, não tive, né? Mas eu acredito que ele vai colocar em prática as ideias dele. Aí uma delas já falou depois do Grenal, né? Que ele vai tirar, quer trabalhar com 30 jogadores e o Grêmio tem 44. Isso é uma filosofia. O treinador tem uma filosofia de trabalho, né? O Grêmio tinha 44 jogadores, ele já disse que 14 estão sobrando. Quem são os 14, ninguém sabe, mas ele quer trabalhar com 30. Agora, até que ponto a má fase do Internacional ameniza, se é que ameniza, né, a crise do Grêmio? Olha, o Grêmio vem ganhando o Campeonato Gaúcho nos últimos anos e vem ganhando Grenais. Na Arena, são 8 anos de invencibilidade. Eu acredito que a maior invencibilidade, eu não sou estatístico, mas
até vou perguntar para o pessoal que faz isso lá em Porto Alegre, mas eu não acredito, não me lembro assim, de o Grêmio ficar 8 anos sem perder Grenais no seu campo, né, na sua casa. E a supremacia é muito grande, né? A gente via o Internacional levava um gol do Grêmio e se abatia em campo, mesmo às vezes jogando melhor num clássico, mas levava o gol e se entregava, né? Em função desse predomínio que está existindo no futebol gaúcho nos últimos anos. O Internacional está fazendo uma revolução, está fazendo uma transformação, está tirando jogadores que ele entende que são jogadores que têm um salário alto e têm pouca produção, e está emprestando, se desfazendo, e pegando jogadores jovens e fazendo um time novo. E isso aí também a torcida do Inter está cobrando muito, mas eu acho que essas vitórias do Grêmio sobre o Internacional, que o Grêmio é tetracampeão gaúcho desde 1990, né? O Grêmio foi hexacampeão, o Grêmio foi 85, 86, 87, 88. Tetracampeão desde 88 e hexa em 90. Né? Então, fazem aí quase 30, quase 20 e tantos anos que o Grêmio não era tetracampeão, entendeu? O presidente era o Paulo Odoni ainda quando o Grêmio foi tetracampeão lá em 88. Então, isso aí realmente tem essa supremacia do Grêmio na rivalidade lá, isso é muito, muito forte, né, Mauro? É muito forte a rivalidade lá. Agora, voltando ao Flamengo, Paulo, o Flamengo está trazendo de volta alguns profissionais. O Marcelo Salles, lá o Fera, que treinou o time naqueles jogos entre a saída do Abel, que se demitiu, e a chegada do Jorge Jesus em 2019. Comenta-se que o chefe do departamento, lá que é o Centro de Inteligência, aquele que, entre aspas, escalou o Kahneman outro dia, o Jeromel na zaga do esporte, assumindo novas responsabilidades. Não é um movimento muito inverso em relação ao que foi a chegada do Jorge Jesus, que foi revolucionária, porque quando chegou o Jorge Jesus, ele trouxe a equipe dele e trabalhava com a equipe dele, montou uma estrutura própria, que ele leva embora quando aceita o convite para retornar ao Benfica. Como é que você vê essa questão? O que você imagina que vai acontecer com essas mudanças que se desenham no futebol do Flamengo, que vai muito além da contratação do Renato, né? O Renato é uma parte importante, obviamente, mas tem mais mudanças acontecendo. Eu li nos jornais hoje, né, nos sites aí, que está vendo esse retorno do Marcelo. Marcelo é um profissional qualificado. Quando o Jorge chegou, o Jorge Jesus, ele trouxe ele com o auxiliar número 1 e o auxiliar número 2, né, o João de Deus e o Thiago, e uma das exigências dele é que ele trabalhava com a equipe dele, né, de auxiliares técnicos. Então, infelizmente, o Marcelo, né, saiu por essa, mas é uma pessoa preparada, uma pessoa com cursos, é uma pessoa atualizada, entendeu? E pelo que eu sei, que eu vi, foi uma indicação do Renato Portaluppi, né? Porque o Renato tinha um profissional que trabalhou com ele no Grêmio, que é o Vitor Hugo, mas o Vitor Hugo tinha passado já no Flamengo em 2018, na época do Muricy, como treinador de goleiros, entendeu? Pelo que eu li, estou falando, né, que eu não conversei com ninguém, mas o Mauro, só tem um detalhe, eu acho que estão fazendo uma injustiça, eu não tenho procuração para defender. O setor de scout do Flamengo não faz, ele é separado do análise de desempenho. Então, eu acho que estão fazendo uma injustiça com o responsável lá do setor, que é responsável do setor de scout do Flamengo, porque o scout, ele acompanha atletas, o pessoal vê uma média de 5, 6 jogos por dia. Hoje não sei quantos funcionários tem nesse departamento, mas no meu tempo tinha 5 funcionários, entendeu? E olhavam não só jogadores adultos, né? Mas acompanhavam competições da América do Sul, Sub-15, Sub-17,
sub-20. Esses são os analistas de mercado, como são chamados. Mas é o Como scout, esse né? rapaz do áudio que foi demitido agora há poucos dias. É uma pena, porque o Roberto Drummond era um funcionário, o Drummond era um funcionário também capacitado, já tinha alguns anos de clube, né? Então, mas eu digo o seguinte: o analista de desempenho, o análise de desempenho é que faz a projeção da equipe, como o time vai jogar e leva. E o Rogério tinha um analista dele, que ele trouxe do Fortaleza, entendeu? Então, eu não sei realmente Paulo, o que aconteceu. O documento quem publicou no blog fui eu, Paulo. O documento é o documento produzido pelo Centro de Inteligência. E o que aconteceu foi, não sei se você chegou a ver, o Flamengo jogou não vi. O Flamengo jogou eu estou falando assim porque estou falando do tempo que eu estava lá, entendeu? Sim, o Flamengo jogou contra o Grêmio no Brasileiro 2020, agora no ano de 2021, e o jogo seguinte foi contra o Sport. E no material produzido da prévia de Flamengo e Sport, que mostra jogadas marcadas, como o Sport se comporta na bola parada, quem é que bate escanteio. Aí tem um trecho que pede atenção com os zagueiros do Sport. Esses zagueiros são, entre aspas, Kahneman e Jeromel, ou seja, jogadores do time que o Flamengo enfrentou antes. Sim. Né? É uma falha. Realmente é uma falha. Uma falha muito grave. Se eu sou técnico, eu recebo um relatório que tem o nome dos dois zagueiros famosos, né, do Grêmio, no time do Sport, eu penso, vem cá, se os caras erram isso, o que mais pode ter de errado aqui dentro? Eu não sei. Eu desconfiaria. Né? Eu duvido que o presidente Rodolfo Landim, nas suas empresas, aceitaria um relatório técnico na área de petróleo, onde ele trabalha, ele é muito competente, com um erro dessa magnitude. Mas, enfim, eu queria tocar adiante, pedir para chegar na reta final, falar, queria que você contasse, até para ter uma história mais leve, né? Eu quero te perguntar depois de um assunto que é muito sério e que é importante a gente falar. O JJ tem muitas histórias folclóricas até. Qual a melhor história do Jorge Jesus que você conhece no Flamengo? A mais curiosa, divertida, ou sei lá, porque ele é uma figuraça, né? Qual a história que você assim acha mais saborosa do português? Foram tantas assim. Não, assim, ele era um estrategista, ele era uma pessoa muito afável, né? Mas assim, uma coisa assim que me marcou muito assim, foi no dia que nós fomos jogar contra o Grêmio. Naquela semana, ele me chamou e disse, ele chamava às vezes, ele me chamava assim, conselheiro Pelai, o Paulo, venha cá, né? Mas ele era um cara muito humano também, mas me marcou muito foi isso. Ele me chamou e disse, vamos comprar, eu quero comprar ingressos, ver quantas pessoas que tem na cozinha, quantas pessoas nos servem, venha ver quantas, que nós precisamos, que eu quero levar todo mundo no jogo. Porque ele tinha uma característica, uma vez por mês, a cada 45 dias, 30 dias, ele pegava o pessoal lá da jardinagem, o pessoal que cuidava da relva, que ele chamava da relva, e levava para almoçar, no final de tarde para jantar. Ele estava sempre cuidando dos funcionários. E aí eu conversei com o Bruno Spindel na época, nós compramos os ingressos, né? Eu, o Bruno e o Marcos Braz, e alugamos uma van. E nós, quando a delegação saiu, naquele dia, saiu do ônibus e saiu essa van só com os funcionários mais humildes do departamento, todos foram ao jogo. Então, o pessoal assim se emocionou na época, né? E a vitória importante lá foi uma vitória importante, e realmente aquilo ali marcou muito assim pelo gesto dele, pela forma de pensar dele. Ele era uma pessoa assim, além de ser cobrar, exigente, não detalhista, né, como treinador, mas tinha o lado humano que ele procurava agregar todo mundo, está todo mundo torcendo, está todo mundo junto pela causa da vitória, pelo trabalho, porque
ele tinha com ele, que todo mundo era muito importante para que o trabalho dele tivesse sucesso. Paulo Pelaip, qual a dividida que um diretor de futebol não pode perder? O comando do vestiário. O dirigente tem que ter o comando do vestiário, tem que ter, não pode abrir mão da disciplina, e a regra que você tem, que você aplica para um garoto, você aplica para o mais estrelado. Então, você tem que ter um comando único, e tem que ter postura, e tem que não ir para bar, beber com jogador, jantar com jogador. Jogador tem que ser tratado profissionalmente, e você não pode abrir mão da disciplina num vestiário de futebol. Paulo, queria finalizar pedindo a você para falar um pouquinho de uma experiência que você viveu recentemente, né? Uma experiência difícil, mas que acho que é importante a gente falar até para a conscientização das pessoas, né? Eu também tive esse problema, estou falando da Covid, fiquei internado durante uma semana. Não é nada simples, mas no seu caso foi muito mais grave, você teve uma internação muito longa, com complicações que foram muito preocupantes. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que aconteceu, até com esse intuito de que as pessoas que nos acompanham tenham a noção do quão perigosa é a doença e como ela, às vezes, nos coloca numa situação de uma fragilidade tremenda, né? Nas mãos dos médicos, dos profissionais de saúde e do destino. Né? Realmente foi uma situação muito difícil. Eu estava no Curitiba o ano passado, nós fomos a Porto Alegre no início, nos primeiros dias de outubro, jogar contra o Grêmio, jogamos contra o Grêmio, e nós vimos fazendo exames, né? Eu tinha feito o exame para aquele jogo na sexta-feira. Na sexta-feira nós tínhamos feito o exame, o PCR, né? Da exigência da CBF, né? E tinha dado negativo. Aí jogamos no final de semana, no domingo, e na quarta-feira nós fomos jogar contra o Grêmio, e aqueles exames eram exames que duravam 7 dias, né? Nós fizemos numa sexta e íamos fazendo na outra quinta-feira, depois do jogo contra o Grêmio, nós faríamos novamente. E naquela noite, pós-jogo, nós jogamos um jogo 19 horas, eu me senti assim, com febre, tive febre na noite, e não me sentia muito bem. Chamei o médico do Curitiba, era 1h da manhã, e ele me deu um remédio, para a febre e me deu uma medicação. E eu, no outro dia, saí de Porto Alegre, né, vindo para Curitiba, imediatamente fui fazer o teste da Covid, chegando em Curitiba, 15 horas. E naquela noite mesmo, deu que tinha dado o positivo. A partir de sexta-feira, eu entrei, eles entraram com medicação, e eu fiquei em casa, sexta, sábado. Sábado, quando chegou sábado, o médico me levou no hospital, no final da tarde de sábado, só para me fazer uma tomografia, para descargo de consciência, para ficar tranquilo. Eu fiz uma tomografia e meu pulmão, naquele momento, estava com 1,25. De 0 a 100, eu tinha 1,25 de infecção no pulmão. Tranquilo, medicação. Passei um domingo tranquilo. Quando fui me acordar na segunda-feira, eram 4, 5h30 da manhã, eu me acordei com falta de respiração, já não estava me sentindo muito bem. Liguei para o Jorginho, que era o treinador do Curitiba na ocasião, que morava dois andares acima do meu apartamento, no mesmo prédio. E o Jorginho, e aí eu fiz medi o oxímetro, e estava com 87, 85, né? E aí nós fomos para o hospital, ligamos para o médico, fomos ao hospital. Cheguei no hospital, Mauro,
e colocou oxigênio em mim, colocaram oxigênio em mim, eu fiquei tranquilo. Quando chegou na terça, o médico, à tarde, eu estava me sentindo bem, falando com a minha esposa, falando com todo mundo por celular no quarto, disse que ia me levar para uma pequena UTI, porque eu ia ser melhor tratado e melhor cuidado. Eu fui na terça-feira para essa pequena UTI. Na quarta-feira, eles me transferiram e me botaram numa UTI isolada. O médico disse que o pulmão não estava, que a infecção estava crescendo no meu pulmão, não estava reagindo, apesar dos exercícios, da parte de fisioterapia que eu fazia. E aí isso aí na quarta-feira. Na quinta-feira à tarde, quase no final de uma tarde de quinta-feira, a médica entra e diz: olha, eu vou tentar salvar a tua vida, eu vou te entubar. E aí eu fiquei 18 dias em coma, entubado, lutando pela vida. Né? Fiquei ali, as pessoas, a minha família, meus amigos, né, em oração, e consegui. Tive numa situação muito difícil. Os médicos, eu tinha um filho meu mora na Austrália, casado, e o outro na Espanha, estava fazendo um curso estava se formando em Valência, em gestão, fazendo um curso lá de 2 anos, e aí o médico mandou chamar. Como a minha nora grávida na Austrália, meu filho não pôde sair, porque na Austrália não podia sair, e então meu filho da Espanha veio, né? Aí ele e a minha esposa, e foram horas, momentos de angústia, de dificuldade. Aí eu consegui sair do coma, aí fiquei mais 32 dias na UTI, ainda hoje tenho algumas pequenas sequelas no braço direito, no ombro e no cotovelo, eu tenho, assim, às vezes, fortes dores, e o pé esquerdo ainda faço fisioterapia, né, em função do vírus, né, que realmente as pessoas não têm que ter cuidado e têm que respeitar, porque em alguns passa rápido, em outros, assim, como você teve que ficar uma semana hospitalizado, eu fiquei 2 meses aí, e até hoje ainda faço, né, faço tratamento, faço exercício para o pulmão, e ainda continuo fazendo fisioterapia para o pé, para o braço, né, para tentar ficar 100%. Mas realmente foi um momento muito duro, muito difícil. Eu agradeço a Deus, assim, e aos médicos lá do Hospital Nossa Senhora das Graças, lá em Curitiba, por podendo estar aqui nesse momento conversando com você. Legal, Paulo. Obrigado por compartilhar essa história. Não é uma história agradável, claro, evidente, óbvio, mas é importante mas a gente falar a respeito, né, para que as pessoas... Até para alertar que as pessoas se cuidem, né, Mauro? Tem que se cuidar. Especialmente agora já tomei as 2 doses de vacina, viu, Mauro? Graças a Deus. Importante também. Como a gente tem até gente que questiona até a vacina, tem gente que quer escolher a vacina, enfim, tem gente que não quer tomar a vacina por outras razões, diante de um risco tão grande, né? E é sempre assim, né? As pessoas acham, comigo não vai acontecer, está tudo bem, ou com os meus não vai acontecer, pode acontecer com qualquer um de nós. Isso independe de idade, independe de uma série de coisas, às vezes até pessoas super saudáveis, atléticas, sofrem bastante com a doença, outros que eventualmente parecem mais frágeis são assintomáticos. É meio que um voo cego, né? A gente não sabe exatamente por quê, mas alguns de nós são mais vulneráveis, outros menos. Mas eu agradeço os próprios médicos ainda não têm uma decisão para como atacam, porque eles mesmos dizem para nós, para mim, os médicos me disseram, né, o Dr. Clóvis Arnes, que era um dos responsáveis da equipe médica do hospital, é presidente da Associação Brasileira de Infectologistas, disse que o vírus ele vai, numa pessoa é uma forma, um sintoma, numa outra é um outro sintoma, então é uma situação assim que eles mesmos ainda não têm uma ideia conclusiva de como atacar esse processo, né, Mauro? Sim, tudo até um tanto quanto misterioso, mas é importante compartilhar essas histórias para que as pessoas que ainda tenham dúvida possam
refletir minimamente a respeito disso. Paulo Pelaipe, muito obrigado pela entrevista, por contar algumas histórias também aí de Grêmio, de Flamengo, e também falando um pouco sobre o seu trabalho no Botafogo, Botafogo S.A., ou seja, a gestão do futebol do Botafogo Futebol Clube, do Botafogo de Ribeirão Preto, que está na Série C e tem aí todo um projeto para retornar à B e depois dar um salto para a Série A. O Bragantino, o Red Bull Bragantino, já fez esse caminho. O Botafogo tenta traçar. Só que o Bragantino comprou a vaga, a Red Bull comprou a vaga, né, Paulo? Nós queremos aqui subir sem comprar vaga, entendeu? É verdade. Lembrando que o Bragantino ele compra a vaga quando ele adquire, de certa forma, o Red Bull, a Red Bull, na verdade, adquire a Red Bull, o Bragantino não. Quem tinha a vaga era o Bragantino na Série B, né? Então ele vai para a Série B com um aporte financeiro muito acima da média, monta uma boa equipe, sobe, está hoje na Série A do Campeonato Brasileiro, né? E o Botafogo vai trilhar aí da C para B e da B tentar saltar para a Série A. Está numa das cidades de maior poder aquisitivo de São Paulo do Brasil, uma cidade muito próspera, né? Então tem aí o estádio está ficando lindo, viu? O estádio está ficando lindo. Os camarotes são de primeiríssima qualidade. Temos ali já 2 restaurantes. Agora, nesse mês, devemos inaugurar mais 6 pequenos restaurantes, entendeu? Eu acho que o clube começa já se abrindo ao público. Foi nessa parte de camarote, dessas 10 mil cadeiras novas, tem lugar para shows para 20 mil espectadores, né? Com palco, tudo planejado. E vamos ter aí no mínimo de 10 a 16 shows no estádio, sem interferência, sem o pessoal pisar no gramado, no próximo ano, assim que liberar o público. Esse foi Paulo Pelaipe conversando com a gente no Dividida do All Sport. Paulo, sucesso para você, para o Botafogo. Obrigado, saúde e até a próxima, Paulo, aqui no Dividida no All Sport. Valeu. Obrigado pela oportunidade e um abraço forte. Qual?